A paz do Senhor a todos, eu aqui novamente, irmãos com a mesma blusa, tá? Ignorem que eu acabei de gravar um vídeo de agradecimento, mas eu tinha que gravar um vídeo de alerta. Eu só ia mandar para as irmãs do grupo, mas o Senhor me trouxe aqui, era para mim ter feito isso ontem, mas o inimigo tentou de todas as formas que isso não fosse feito. Nem o vídeo do agradecimento, nem o vídeo que eu fiz de agradecimento e nem esse aqui também. Irmãos, de quarta para sexta, o Senhor me deu uma visão em sonho, Ele me mostrou em sonho e revelou a, assim. Primeiro, já as irmãs lá do grupo da outra plataforma já sabem disso, mas eu vou contar aqui porque o Senhor falou que tem que deixar registrado. Primeiro sonho foi de uma tela de celular na qual ela estava toda preta. E era uma conversa entre um casal, entre um homem e uma mulher, um casal, na qual algo que eles desejavam tanto, assim, porque a princípio no começo do sonho eu não entendia o porquê que a tela, a escrita era em preto, estava tudo escuro, e eles falando um com o outro, e o homem, o marido, falando assim, não foi dessa vez, mas vai chegar a hora, vai dar certo, e nisso foi muito engraçado, quando ele termina de falar vai dar certo, estava tudo escrito em português. Depois aquela tela começou, mesmo escura, começou a ser escrita com uma letra dourada, mas como se fosse árabe, ali aquela letra do Oriente. Eu não sei dizer qual delas, mas estava escrito daquela forma. E o Senhor ia aumentando a tela no sonho. Quando ele aumentava, ele mostrava e fazia questão de mostrar onde ali a pessoa colocava, eu via assim como a mão colocava, quando você está com a caneta e põe um ponto, o ponto final. E ali, irmãos, quando aquela mão abaixava assim para colocar o ponto final, tudo ficava claro. Aí o Senhor me mostrava esse casal, um casal é, tudo rosa, né, com um bebê no colo na frente, os dois abraçados. E eu liberei essa revelação ali para as irmãs e estou falando aqui. Se você estava esperando em gerar filhos, é um sonho teu, é algo que você vem tentando, e o homem, os médicos, a ciência já disse que não. O Senhor está mostrando aqui dentro dessa visão e falando para você que o ponto final quem põe é Ele. E o ponto final é contrário àquilo que o homem diz. Então, tome posse da tua semente, tome posse do gerar da tua filha, porque é uma menina, porque o Senhor mostrava o cenário todo rosa. Então, se você estava nessa condição de espera, saiba que o Senhor está respondendo para você, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Tome posse, receba a sua menina, já começa a viver como se você já estivesse com ela, gerando. O Senhor é Deus e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Em nome de Jesus, tá bom? Eu só sou ferramenta da paz do Senhor aqui. Depois, o Senhor me mostrava, é, como se fosse a tela da televisão, irmãos, um cenário era como se fosse duas telas de TV de tempestade. E uma voz falava bem, tempestade, tempestade, duas vezes. Vai acontecer ainda mais duas vezes, como aconteceu no sul. E eu ficava, Senhor, Senhor, misericórdia, misericórdia. Irmãos, dava para ver nítido, não é no esses duas outras tempestades, dois momentos de temporais, de tempos fechados, não vai ser no sul, apesar que no sul ainda não terminou. E desculpe, tá, irmãos, pelo barulho, a gente tem vizinho, a gente não pode controlar, mas eu tenho que fazer o que o Senhor enviou. Então, em nome de Jesus, irmãos, são cidades diferentes, tá? E ontem, depois que eu terminei de orar, o Senhor fez com que eu orasse para o estado da Bahia e o estado do Rio de Janeiro. Então, irmãos, eu não estou aqui para alarmar ninguém, não estou aqui para cravar, para depois, igual está acontecendo aí, eu falei, não. O que o Senhor manda falar, a revelação é dele, o que ele fala tudo é do Senhor. Então, eu estou aqui para dizer o que ele me mostrou. E me mostrou esses dois cenários, vai ter mais dois cenários, irmãos, de tempestade, de tempos revoltos. Nesta madrugada, inclusive na oração da manhã que eu mandei para as irmãs,
o Senhor falou comigo a princípio, estado do Rio de Janeiro e da Bahia. E já havia semana passada, acrescentou estado de São Paulo, Minas Gerais e Manaus e Rio Grande do Norte. Não sei o que o Senhor fará também nesses estados, mas não é para alarmar você, é para te chamar a orar, porque a oração move o coração do Senhor. A taça da ira do Senhor está sendo derramada no mundo, não é só na nossa nação, porque o povo adora profetizar só para cá, que tudo de ruim acontece aqui. Sim, merecemos muito, porque saímos fora totalmente daquilo que o Senhor quer. Mas não é só aqui, é no mundo inteiro. Mas a mim o Senhor revelou esses estados. Então, orem. Eu sei que tem filhos e filhas do Senhor neste lugar, nestes lugares. Ah, irmã Adriana, fala, a senhora está falando isso porque não tenho. Tenho parentes, como eu falei para as irmãs hoje. Tenho parentes do meu esposo no Rio de Janeiro. Eu tenho parentes meus na Bahia. Tenho avó, tenho primos. Tenho... Então, irmãos, é orar. O Senhor nos chama a orar quando Ele dá uma profecia, uma revelação dessa magnitude. Tá bom, irmãos? Então, ore. Você está nesses estados ou não estando, irmãos, ore. Ore, porque o Senhor diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. O que nós não queremos para os nossos, nós não desejamos para os outros. Continue orando sim pelo Rio Grande do Sul, pelas vidas que foram ali poupadas. Mas também, irmãos, ore por esses estados, para que não chegue e não seja pego de surpresa. O Senhor havia nos alertado algo sobre o Sul há um tempo atrás. E a vida da gente, qual foi? Lá na live eu levantei as irmãs para estar orando. E a mesma coisa eu estou fazendo agora. Orem, orem mesmo, irmãos, porque nós podemos, através da oração, mover e abrandar a ira do Senhor. E clamar, irmãos, entrar na brecha, porque o Senhor busca um povo que entre na brecha para orar, para interceder, para pedir ao Senhor misericórdia. Mas é como hoje eu ouvi uma palavra da irmã, de uma das irmãs ali no nosso grupo, tudo está no controle das mãos do Senhor. Então, o que Ele faz é perfeito, porque Ele é o único que sabe o futuro. Então, vamos se acalmar. Se acalme, foi o que ela falou, e não esqueça da frase. Se acalme, tudo está no controle das mãos do Senhor. Então, saiba que o Senhor é Deus, Ele está no controle de tudo. Eu só estou contando isso aqui, irmãos, para que nós, não só o grupo nosso que é pequeno, mas para se unir com vocês aqui também, para que a gente ore. Vamos mover o coração do Senhor através da oração, se colocar na brecha, se humilhar em prol, sabe? Se colocar, porque até porque nós moramos nessa nação, fazemos parte dela, então nós também temos que pedir perdão ao Senhor pelos pecados, pelas coisas que nosso país tem feito, que muitos estados têm feito contra o Senhor. Mas o Senhor é Deus, que Ele ouve a oração do servo, de filho e filha dele. Então, em nome de Jesus, vamos nos unir para isso. E o Senhor falou isso bem claro, tá, irmãos? Então, e depois, quando Ele me mostrou esses dois cenários, Ele falava tempestade, tempestade, ou misericórdia. Aí Ele me transportou para um outro lugar. Um lugar, irmãos, onde a irmã Malu, né? A irmã ontem que eu não sabia falar como era o nome daquelas pedras. É um lugar, irmãos, que ainda tem aquelas paralelepípedos, se não me engano o nome, daquelas pedras que eram nas ruas antes do asfalto. E por isso que eu digo, irmãos, isso foi coisa minha, olhando assim, porque eu não sei onde é. Que seja um lugar turístico, um lugar que ainda, é por isso que eu digo que é turístico, porque ainda tem um quê de passado. As casinhas que tinham na rua, nessa rua que o Senhor me mostrava, eram um pouco antigas ainda, tinha aqueles telhados de barro, pintadinhas, mas por isso que eu digo com toda essa certeza que era um lugar turístico, eu só não sei em que estado da nossa nação, porque foi aqui, tá, irmãos? Aqui na nossa nação. Quando o Senhor me colocava ali naquela rua, irmãos, tudo tremia. O chão tremia, a casa tremia. Era um tremor de terra, assim, irmão, de você ver a casa inteira, a casa tremer todinha, a rua inteira. Então, irmãos, vamos orar. Sabe, irmãos, vamos orar, porque nós podemos, através, mais uma vez, esse vídeo pode ser cansativo para você, se você não está ligado no Senhor, não tem fé,
não acredita em Deus, pode passar o vídeo, não precisa ouvir. Mas se você é um filho de Deus, espalhados na terra, onde for que chegar esse vídeo, quer seja aqui na nossa nação brasileira, em qualquer outro estado, ore, ore por aqui, por nós, porque essas duas visões das tempestades e desse tremor foi aqui no nosso país. Então, em nome de Jesus, se você ama o próximo, orem também junto com a gente para que o Senhor, para que a gente abrande a ira de Deus. Porque o Senhor está irado, irmãos. Não é só com a nossa nação, não. Com o mundo. Mas eu estou dizendo que foi o que ele mostrou para mim. Então, eu creio, irmãos, no mover através da oração. Vamos orar, tá bom? A palavra que o Senhor deu em prol, sabe, irmãos, dessa visão, dessas visões foi Ezequiel 27 ontem, porque o Senhor, na hora que eu dormi na parte da tarde, porque eu passei uma luta muito grande ontem, de dor, sei lá, irmãos, não era dor, uma coisa que não era para ser, era espiritual, mas eu senti muito de tanto que eu não fiz a live. E o Senhor me deu uma visão dentro de um sonho também, irmãos, ontem, mostrando um altar. Um altar tinha um pastor. Para mim, ele era forte, sabe? Para mim, eu via ele forte, forte. Ele estava com uma batina, uma bata parecendo. Era um batismo, e eu tinha batismo e era uma santa ceia, era uma celebração. Mas atrás deles, irmãos, tinha outros homens, né? Outros pastores. E aquela cena me intrigou dentro do sonho, porque no próprio sonho eu falava, Senhor, mas tem algo de estranho nisso. Por que está esse homem na frente, né, do altar? Parecia que ele estava sentado, porque não dava para ver, porque ele estava com uma roupa, parecia um vestido. Sabe quando os pastores vão batizar, que veste aquela roupa grande? Mas a dele era muito grande. E tinha uma mesa até tinha os utensílios da ceia em cima. E eu falava com meu esposo, olha, atenta aqui, porque tem algo de estranho nisso que o Senhor está mostrando. Mas meu esposo olhava para o outro lado. Quando ele virava o rosto, falava, mas não deve ser nada não, Adriana. E eu falava, não, tem algo de estranho. Quando eu falava, tem algo de estranho, irmãos, um vento vinha assim, batia, levantava a roupa, aquele roupão do pastor e daqueles que estavam atrás dele, irmãos. Eu não acreditei no que eu vi. E eu falava para meu esposo, olhe para aqui, olhe para isso aqui, olha isso que, meu Deus, tem uma criança ali. Irmãos, eu não vou detalhar aqui, porque a gente não pode falar qualquer coisa, algumas coisas aqui, para o vídeo não ser censurado. Mas tinha uma criança, irmãos, debaixo daquela roupa daquele homem. E tinha uma fila para aquela criança, para passar por aquela criança. E eu falei, misericórdia. Aí meu esposo, quando viu, eu falei, olha isso. Ele falava, meu Deus. E eu falava, misericórdia, Senhor. Aí nisso o vento vinha de novo, porque os outros que estavam atrás, acoitando aquilo ali, que estava errado, eles tentando abaixar aquela roupa. E o Senhor pegava e batia um outro vento, mas era um vento mais forte que levantava para cima. Aí, irmãos, todo mundo que estava dentro daquela igreja, daquele lugar, saía correndo atrás daquele povo. E o Senhor me acordou. E eu sei que eu acordei, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o Senhor falou através do Espírito Santo ao meu coração, filha, isso está acontecendo em muitos altares. E eu vou levantar. Eu vou levantar, vou soprar um vento. Que eu vou levantar o oculto escondido desses lugares. Então, se você está fazendo esse tipo de coisa que o Senhor mostrou, que falando aqui, se você faz, você vai saber que é com você. E se você está, ovelha, está em lugar assim que você desconfia que há algo de errado, tanto nesse sentido ou em outros que estão fora daquilo que o Senhor envia, tem coisa errada no altar, saia destes lugares. Clame ao Senhor, peça ao Senhor direcionamento para você ir para um lugar onde você verdadeiramente vai receber o pão do Senhor, a palavra de Deus. Não compactue. Se o Espírito Santo de Deus tem tocado em alguma coisa estranha dentro de alguns lugares que você possa estar frequentando, irmãos, peça ao Senhor para o Senhor abrir a tua visão.
Peça a Deus para levantar o oculto escondido neste lugar. O Senhor vem vindo com justiça, mas há necessidade das ovelhas, irmãos, orem, porque eu estou orando desde então. Foi terrível aquilo de ver, eu não esqueço daquela criança debaixo da roupa daquele homem. Então irmãos, eu às vezes eu me espanto, mas eu creio no que o Senhor revela. Então, em nome de Jesus, irmãos, ore, porque o Senhor vai levantar o culto escondido. Então, não se espante quando coisas começarem a pipocar aí. Aí você vai saber o que Deus estava querendo dizer. Para você ver que Deus ainda continua falando, que Deus continua fazendo. Às vezes as pessoas estão tão cansadas de ouvir isso e aquilo, são tantas profecias, tantas revelações aí, à torta e à direita, que às vezes fica difícil de se acreditar em alguma. Mas eu não estou aqui para falar, para revelar e ser vidente de ninguém, não. Eu estou aqui para falar o que o Senhor mandou e para que você ore, assim como nós vamos orar. Essa última revelação que eu estou falando agora, eu ainda nem tinha passado para as irmãs, era para passar ontem, mas o Senhor mandou gravar o vídeo das revelações, eu estou gravando, e essa foi a última, que foi a de ontem, desse altar. Muita coisa suja, irmãos, tem acontecido debaixo dos olhos de congregações, de ministérios. Mas o Senhor é Deus que não tem passado despercebido, não. E por causa de uma ovelha que não tem como se defender, que era uma criança, se tinha 3, 4 anos era muito. E aqueles monte de gente na fila, porque ia passar pelaquela criança. Irmãos, Deus é grande. Deus vai fazer justiça. Isso eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu creio no que o Senhor me mostrou. E é por isso que eu estou orando. E vai levantar sim, porque se for depender da minha oração, da oração das minhas irmãs, porque eu creio que elas vão orar também, e a tua oração vai se levantar, em nome de Jesus, para limpar. Tem que se limpar os altares, porque tem muita bagunça, está muito fora. Precisa se voltar à essência da palavra do Senhor. E a palavra para todas essas revelações, Ezequiel 27. O Senhor é Deus, tudo está no controle dele. Aquilo que ele fala, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? A paz de Deus, a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Um domingo abençoado para todos vocês. A paz de Deus. Até segunda-feira, minhas irmãs lá da live. Até segunda-feira estarei de volta. Passamos uma semana quase, né? Só sexta-feira que não deu de áudio, mas onde a gente deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso meio com liberdade, sem eu ficar olhando para a câmera, que às vezes deixa a gente um pouco mais contido, mas foi uma semana onde eu fui mais uma vez agraciada da parte do Senhor, de fortalecimento, de palavra, de mais uma caminhada, mais um passo nesse degrau que a gente estamos subindo para se encontrar com o nosso Deus. Tá bom, irmãos? A paz de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração aqui antes de terminar, para que em nome de Jesus nós terminamos a nossa noite, sabendo que o Senhor ouve dos céus e ele ouve a oração daquele que clama. Então, em nome de Jesus, é nesse Deus que eu confio e é nesse Deus que nós vamos buscar agora, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelos 500 e poucos inscritos, que foi um milagre da parte do Senhor. Obrigado por cada irmão e irmã do grupo, da live e daqui dessa nova plataforma que o Senhor está estendendo as estacas das nossas tendas, para que muitos aprendam conosco a tua palavra, a essência da tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado por cada revelação, porque quando o Senhor revela, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade de se colocar na brecha, orar e interceder, porque o Senhor é Deus. E eu creio que aquele que ora consegue mover o teu coração. Sei que muitas coisas têm que se cumprir, porque é cumprimento de profecia, é cumprimento de palavras proféticas que o Senhor colocou na boca de outros irmãos, de outras irmãs, de outros profetas, mas que o Senhor pode sim ter um pouco dessa ira abrandada. E orando a gente consegue blindar os filhos e filhas do Senhor que moram nestes lugares. Deus amado, Deus bendito, eu creio que o Senhor já está com seus anjos ali
no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, em Manaus, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Senhor, em nome de Jesus. Pai, entra com os teus anjos nesse lugar. Alerta o teu povo, se possível, dá um chacoalhão sim, para que eles também caiam no joelho, desçam no joelho para orar, para interceder, para não ser pegos de surpresa. Assim como foi os irmãos do Rio Grande do Sul. Muitos, a fala é essa, fomos surpreendidos. Mas aquele que está firmado na rocha do Senhor não é surpreendido. Ele é avisado. E nós estamos sendo avisados desde semana passada, de algumas semanas também atrás, por conta dos propósitos que o Senhor nos deu. Mas eu creio, Pai, que se todos fizerem a sua parte, que é orar, o Senhor ouvirá dos céus. E eu creio que sarará a nossa terra. Que assim seja, onde houver um ser vivente do Senhor, precisando do teu cuidado, da tua presença, que ali os teus anjos estejam levando ali a cobertura, a guarda, a libertação, a salvação, a cura, Pai, a salvação principalmente. Desde já, Pai, nós te louvamos, porque cremos que vai ser uma união de pessoas orando e intercedendo, para que o Senhor, em nome do Senhor, desça com a tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor, derrame sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui em Cristo um domingo abençoado, um domingo cheio da tua presença, um domingo onde a sua presença seja sentida, não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, amém, amém. Amém, minhas irmãs, amém. A paz de Deus, fiquem todos com Deus. E até segunda-feira, lá junto, viu, minhas irmãs? Lá na live e aqui, quando o Senhor assim mandar. Acompanhe os vídeos, acompanhe os áudios, acompanhe as palavras de motivação, para que você, em nome de Jesus, se fortaleça cada dia. Não é se fortalecer em homens, mas se fortalecer no Senhor e na palavra dele. Confie no Senhor, que tudo ele fará por você, porque tudo ele fará por mim e por nós, em nome de Jesus. A paz de Deus, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A paz de Deus.